Crônicas do Amanhecer, por Feijão Centro Espírita Allan Kardec de Balneário Gaivota, 28 de abril de 2021. Cavalos perdem status de seres que sentem dor e angústia em Santa Catarina, parte 3. A estudante de Direito Isabelle Delevolpe teve uma surpresa ao descobrir a aprovação de uma lei de 2018 em Santa Catarina. Do dia para a noite, os deputados haviam mudado de opinião sobre o sentimento dos cavalos. Para eles, os equinos não eram mais considerados seres que sentem dor e angústia, ou seja, não seriam mais sencientes e perderiam o status de sujeito de direito em todo o estado catarinense. A estudante buscou uma justificativa para a mudança, mas deu com a cara na parede. A emenda não dá detalhes. Não tinha como explicar a retirada, diz em entrevista à ECOA. Em 2018, a espécie foi incluída no Código de Proteção Animal que já existia desde 2003, mas os parlamentares voltaram atrás na atualização menos de um ano depois. Em Santa Catarina, apenas gatos e cachorros usufruem oficialmente de direitos, têm dor, angústia e senciência, capacidade de ter consciência sobre as próprias sensações e sentimentos. A exclusão dos cavalos passou despercebida até 2020, quando Isabelle escreveu um artigo sobre o tema durante uma aula. A discussão, porém, não se restringiu à universidade. O debate ganhou contorno filosófico, jurídico, político e científico em torno do que é a consciência e sobre o relacionamento mantido entre seres humanos e animais. Apesar disso, o mistério sobre a exclusão dos cavalos continuava. Não tinha como saber, disse. Escolha seria especista no artigo divulgado em uma publicação jurídica. A Universitária de Direito na Universidade Federal do Paraná UFPR defende que a retirada dos cavalos é inconstitucional e quebra o princípio jurídico da vedação do retrocesso. Ou seja, a Constituição Federal garante que um direito não pode ser revisto de uma hora para outra. Isabelle argumenta que a lei é especista. Quer dizer, delimita o número de espécies escolhidas como sencientes a partir da relação do ser humano com determinados bichos, não de acordo com a ciência. É o mesmo raciocínio usado para proteger animais domésticos mais tradicionais. A defesa de gatos e cachorros como sujeitos de direito é justificada por eles serem sencientes. Então, não há lógica em excluir animais que também são sencientes, diz. A estudante também aponta um suposto interesse de associações de criadores, corredores de cavalo e de exportadores de carne de cavalo nos portos de Santa Catarina. Em 2017, 115 mil dólares de carne de cavalo teriam saído do porto catarinense de São Francisco do Sul, uma participação menor em comparação a Santos e Salvador. Os maiores clientes são a Bélgica, Rússia e países na Ásia. Em novembro de 2020, Isabelle foi premiada pelo artigo em uma conferência mundial sobre bioética e direitos dos animais. O reconhecimento é parte de um longo bate-cabeça entre juristas, cientistas e políticos sobre a proteção animal. Humanos não são os únicos sujeitos de direito perante a Constituição. Biomas naturais, animais e até mesmo espólios e propriedades têm direitos para protegê-los. Além do Congresso, os estados têm autonomia para criar códigos sobre como tratar cada animal. Projeto de lei vem a galope. O deputado federal Darcy de Matos, então deputado estadual em Santa Catarina, é o criador da emenda que tirou os cavalos da lista de seres sencientes. Os cavalos têm sentimentos, tanto quanto cães, gatos ou até mais, diz.
mas houve uma pressão muito grande, explica. Ele afirma ter sido pressionado por associações tradicionalistas do estilo de vida gaúcho. Na prática, são grupos do sul que tentam emular as tradições dos primeiros habitantes, como rodeios e laço onde um cavalo corre atrás de um boi, laçado pelo cavaleiro. À época, o Supremo Tribunal Federal (STF) decidiu que a vaquejada não seria mais permitida no Ceará. A decisão dividiu os ministros da corte. Em 2015, os parlamentares catarinenses também tinham proibido a chamada puxada, atividade em que um equino puxa até 1 tonelada de pedras por um terreno com lama e sem a ajuda de uma carroça. Segundo Darcy, as proibições causaram receio de que as ONGs ou juízes promovessem a mesma proibição contra os rodeios em Santa Catarina. Fiz a emenda achando que iria ajudar os tradicionalistas. Todos, mesmo sabendo que os cavalos são sencientes, entenderam que a lei seria utilizada para coibir os tradicionalistas, explica. Ele afirma que considera o cavalo consciente sempre será. Falei que eu tiraria a emenda se quisessem, mesmo acreditando que cavalo é senciente. Darcy, que disputou as eleições para prefeito de Joinville neste ano, faz campanha em prol dos animais nas redes sociais. O deputado não especificou qual grupo teria o pressionado pela derrubada da emenda. A reportagem de Eco entrou em contato com o grupo tradicionalista catarinense GTC para entender se houve envolvimento com o caso. Glaucia Savina, em seu artigo Nem Só de Pão Vive o Homem, no Jornal do Instituto Espírita de Educação de julho-agosto de 2013, questiona: o que você come? Afira ela. Eu não sou médica e não quero ditar regras alimentares para ninguém. Quero propor neste espaço uma reflexão sobre a evolução de nossos hábitos alimentares para que cada qual conclua, ao final, se nossa alimentação está mais próxima aos nossos ancestrais caçadores e coletores ou se adaptamos a nossa dieta às necessidades da nossa vida, na qual a sobrevivência não se resume à preocupação com a próxima refeição. O interesse científico na evolução das necessidades nutricionais humanas busca compreender o papel da alimentação no desenvolvimento do homem. Devemos nos lembrar de que a procura pelo alimento, seu consumo e, finalmente, como ele é usado nos processos biológicos são, todos, aspectos críticos da ecologia de um organismo e devem ser analisados à luz das tarefas a que esse organismo é submetido. Ruer e The Neanderthals, de Kate Wong. Scientific American, abril de 2000. Richard Urangan, estudando o comportamento de primatas, concluiu que a prática de cozinhar, não só deu origem à culinária, mas propiciou a obtenção de mais energia dos alimentos, favorecendo o aparecimento de cérebros maiores e mais desenvolvidos. Nosso organismo tem evoluído conosco e nossas necessidades foram se alterando. Hoje, conclui-se que os humanos modernos estão aptos a suprir suas necessidades nutricionais usando uma ampla variedade de estratégias. Adquirimos flexibilidade alimentar e, hoje, a maior preocupação está no desequilíbrio entre a energia que consumimos e as que despendemos, o que nos levou a inventar as dietas de emagrecimento. Fomos educados a comer muito mangiati fa bene, dizia minha avó, e não a comer direito. Aliás, nada me prende mais à terra do que uma boa macarronada, e isto é um desafio permanente. Porém, na atualidade, em razão do menor esforço físico a que somos obrigados, podemos nos contentar com menores quantidades de alimento ou teremos que malhar muito, mas muito mesmo, para gastar os excessos absorvidos. Com isto, surge a questão: o que devemos comer?
Estamos preparados para suprimir determinados produtos de nossa alimentação? E o que diz o Espiritismo? Consultando os espíritos superiores, Kardec formula a questão 723 do Livro dos Espíritos: a alimentação animal é, com relação ao homem, contrária à lei da natureza. Dada a vossa constituição física, a carne alimenta a carne, do contrário o homem perece. A lei de conservação lhe prescreve, como um dever, que mantenha suas forças e sua saúde, para cumprir a lei do trabalho. Segundo os especialistas em nutrição, os carboidratos e as proteínas são dois elementos básicos e tão importantes para a saúde que devem fazer parte de uma alimentação saudável e equilibrada. Restringir a dieta a apenas um deles ou consumi-los em excesso pode ser perigoso e fazer mal ao organismo. Quando possuirmos corpos menos densos, nossa alimentação, como fonte energética para o organismo que habitarmos, deverá ser compatível com a nova realidade. Na atualidade, portanto, a questão da alimentação, ao meu entender, está mais relacionada à abstenção de excessos e não à abstenção de certos produtos animais ou vegetais, que considero ser uma escolha pessoal. O Espiritismo não é dogmático e não seria lícito fazer qualquer tipo de apologia em relação a algum tipo de dieta. A dieta alimentar não torna alguém melhor ou pior. Nem precisamos lembrar que os altos oficiais da SS nazista eram vegetarianos e isto não se refletia na sua ética em relação aos outros. Na Índia, apesar do vegetarianismo, as diferenças de classe ainda persistem de forma vergonhosa. A alimentação não é e não pode ser considerada como uma escolha religiosa. Talvez, a falta de alimento, sim. Ninguém deveria passar fome. Afinal, o mal, como disse Jesus, não é o que entra pela boca. Esta foi a crônica do amanhecer de 28 de abril de 2021. Por Feijão Centro Espírita Allan Kardec de Balneário Gaivota. Que a paz esteja com todos.